Oi, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui ele é um corte da resolução completa das questões do vestibular do Einstein. Se você quiser ver a prova inteira do primeiro dia, com as 5 questões teste de química, junto com a resolução da questão dissertativa, o link está na descrição. Uma playlist também com as questões ordenadas por conteúdo ou playlists separadas por tema, todos esses links estão na descrição. Belezinha? Vamos para a resolução? Beleza, questão 32. Tem uma tabela aqui, né? Legal bater o olho nela. Tubo de ensaio 1, 2, 3, 4. Volume de água, 20, 20, 20. Massa de dicromato de potássio adicionado. Então tá. Para realizar testes laboratoriais, foram preparados 4 tubos de ensaio com os conteúdos indicados na tabela. Então aqui a gente tem essa massa de dicromato nesse volume de água, essa massa nesse volume de água e essa massa nesse outro volume de água. Então tá mudando a massa de soluto no mesmo volume de solução. Sabendo que a solubilidade do sal de cromato de potássio é igual a 12,5 grama em 100 ml de água a 20 graus Celsius, que é a temperatura que está aqui o nosso solvente, após o conteúdo de cada tubo ser homogeneizado, né, você joga ali, agita e espera, né, e é colocado em repouso, observou-se. Apenas no tubo 1 e no tubo 2 apresentaram corpo de fundo. O que é corpo de fundo? É aquele sólido no fundo do tubo. Todos os tubos apresentaram corpo de fundo, né, corpo de fundo, que é aquele sólido no fundo. Apenas 2, 3 e 4 apresentaram corpo de fundo, apenas o tubo 1 apresentou corpo de fundo. Então o que a gente tem que fazer aqui? Trabalhar com essa solubilidade, que é o máximo de soluto que se dissolve de forma homogênea ali, né? Se dissolve, fui redundante aqui, se dissolve ali naquela solução. Então a solubilidade é o máximo de soluto que você pode adicionar neste volume de solução. Então se eu colocar 1 grama em 100 mililitros, eu ainda posso adicionar mais 11,5. Se eu colocar 13,5 gramas em 100 mililitros, 12,5 se dissolve e 1 grama vai para o fundo como sólido. Então, tema da questão, físico-química, de novo, eu tenho que corrigir tudo isso nos meus slides, que eu fico deixando sem o hífen. Físico-química, soluções, coeficiente de solubilidade. Essa quantidade de soluto que eu posso utilizar no solvente. Aí é exercício de tabela, você monta uma coluna aqui do lado, calculando quantas gramas de soluto tem em volume de solução, considerando o volume de solução de 100 mililitros para você comparar com a solubilidade. Então eu estou montando aqui na prova, você está fazendo na prova, o que você faz? Monta uma coluna aqui do lado e vai fazendo essa conta. Então eu tenho 1 grama em 20 mililitros, 1 grama em 20 mililitros de cabeça é igual a 5 gramas em 100 mililitros. Eu multipliquei por 5. Então, para eu achar a massa que eu adicionei em 100 mililitros, eu vou multiplicar o volume por 5, aí vai ficar todos os volumes em 100 mililitros, e a massa eu vou multiplicar todas por 5 para eu ter essa quantidade de soluto em 100 mililitros para eu comparar com a solubilidade, com o coeficiente de solubilidade do dicromato de potássio. Tranquilo? Beleza o que eu vou fazer? Então vamos lá. 3 gramas em 20 mililitros é a mesma coisa que 15 gramas em 100 mililitros. E aí vamos entender essas duas situações aqui. A primeira, o tubo 1, como que vai ficar? Eu dissolvi 5 gramas em 100 mililitros. Qual que é a solubilidade? 12,5. Se é 12,5, eu ainda posso adicionar 7,5 de dicromato de potássio, porque a solução não chegou ainda nessa solubilidade máxima, que é esse valor que ele me deu. Então o tubo 1, ele tá desse jeito aqui, ó, bonitinho, sem corpo de fundo, sem sólido no fundo. É o que a gente chama de solução insaturada, olha que bonitinho. Já o tubo 2, eu adicionei 15 gramas em 100 mililitros. Tem 2,5 gramas a mais do que a solubilidade. E aí esse 2,5 gramas que está a mais do que é possível solubilizar, nesses 100 mililitros que está aqui no tubo, vai aonde? Vai lá para o fundo. Na verdade, esse tubo aqui, né, ele tem 20 mililitros, né? É porque essa continha que a gente está fazendo é para poder comparar. Então aqui eu tenho 20 mililitros, aqui eu tenho 20 mililitros, e aí você teria que fazer a conta certinho para ver qual que é a massa. Se você tivesse um volume de 100 mililitros, né? Então, se nesse tubo for um tubo gigante de 100 mililitros, aí aqui no fundo você teria 2,5 gramas de sólido sendo formado, se for um tubo de 100 mililitros. Se for nesse tubo de 20, aí você tem que dividir por 4 esse valor.
No terceiro, multiplica 5 vezes 5, dá 25 gramas por 100 mililitros. Então, você tem o dobro de soluto do que é possível dissolver. Então, você vai ter mais corpo de fundo, você vai ter mais sólido ainda no fundo. E o quarto tubo, 7 vezes 5, 35. Você vai ter mais soluto ainda, que não se dissolveu, o sólido aumenta ainda mais. E essas três, essa é uma solução insaturada, que ela ainda não se saturou, você ainda pode adicionar soluto. E essas três são soluções saturadas. O que é saturado? Por exemplo, você assistiu 20 vídeos meus na sequência, você não aguenta mais. Aí qual que é a palavra que você pode usar para isso? Eu estou saturado de química. Eu não aguento estudar mais química. Então, você assistiu 20 vídeos, você está saturado já. Se assistiu só 2, pode assistir mais 18. E aí, o que acontece? Se a solução está saturada, é porque ela não consegue dissolver mais soluto. É a mesma coisa. Então, ela tem uma quantidade de soluto dissolvido aqui nesse líquido e ela está saturada. Você vai jogar sólido, ela não consegue dissolver esse sólido e vai para o fundo. E aí tem saturada sem corpo de fundo. Por exemplo, se eu tivesse colocado 12,5 gramas em 100 mililitros, a aparência é essa daqui. Ela é igualzinha o caso 1, mas não é igual ao caso 1, por quê? Porque ela é uma solução saturada. Se você jogar um pouquinho, esse pouquinho vai para o fundo. Então a gente tem solução insaturada, que é essa daqui, saturada, que é quando você faz a solubilidade certinho, e saturada com corpo de fundo, quando você adicionou mais soluto do que a solubilidade permite. E aí essa quantidade de soluto extra foi aumentando, a gente vê o sólido no fundo aumentando. Beleza? Muito tranquila essa questão. A gente fez devagar para ir estudando, entendendo o que acontece aqui. É o comecinho ali de soluções e coeficiente de solubilidade. A gente depois, quando aprofunda nisso, vê isso em gráfico, vê solução supersaturada, que é o comecinho. Aqui está uma figura, né, de cromato de potássio, só para você ver que ele é um sólido vermelho. Por isso que eu fiz aqui desse jeito, tá bom? Então esse aqui é o dicromato de potássio que está no texto. Então a resposta, né, apenas os tubos 2, 3 e 4, tá aqui, ó, 2, 3 e 4 apresentam um corpo de fundo. O tubo 1 não, porque é uma solução insaturada. Se fosse saturada na medida ali, também não teria. Beleza? Tranquilo? Gostou? Se valeu a pena, não deixa de curtir o vídeo e deixar aquele comentário pro YouTube, recomendar para mais pessoas esse vídeo, a gente aumentar a nossa comunidade aqui, beleza? Vamos pro próximo?